Olá, sejam bem-vindos. Para o vídeo desta semana, vamos fazer uma pintura abstrata. Por vezes temos dificuldade em saber aquilo que vamos pintar e uma grande ajuda é partirmos de uma referência fotográfica. No vídeo passado, peguei numa fotografia de uma porção de um jardim aqui da Terra e fiz um exercício de pintura de observação. Agora, apesar da tela ser noutro formato, vou pegar na mesma composição, vou pegar nos elementos essenciais da pintura e vou trabalhar apenas a cor e camada sobre camada, até chegar a um final com mais textura. É um exercício que considero útil para quem quer iniciar a aprendizagem da pintura em tela com tintas acrílicas, em que vou passar-vos algumas técnicas para vocês serem capazes de as aplicar posteriormente. Eu chamo-me Emília Matos, sou professora há mais de 20 anos e sou também artista visual. Eu espero que gostem. Mandem as vossas dúvidas pelos comentários e vamos lá então ao trabalho. Materiais: uma tela de 40 por 40, uma paleta, vários pincéis e trinchas e as cores básicas, mais um médio para fluidificar mais a tinta. Para iniciarmos, não é necessário comprarem logo este médium. Aqui temos a fotografia, a qual vai ser a nossa referência para começar a criar a nossa composição por camadas. Eu primeiramente dei uma camada de branco com terra de sombra queimada e comecei por trabalhar com as cores mais claras e luminosas, como é o amarelo. Comecei por trabalhar apenas com o amarelo na sua total saturação, ou seja, como ele vem do tubo, e posteriormente adicionei branco, reduzindo assim a sua saturação e aumentando o tom deste amarelo, desta cor, desde a sua saturação até um tom mais claro. Desta vez estou a utilizar umas trinchas que são de uso de pintura de casa, mas que são bastante económicas e práticas. Por isso não pode dar a desculpa de que não tem material adequado. No início pode experimentar com trinchas e pincéis que não sejam muito caros, até porque algumas técnicas, como a técnica de esfregar a tinta, estragam muito os pincéis. E por isso ter algumas trinchas que não sejam de qualidade são adequadas para, por vezes, trabalhar mais livremente. No caso da pintura ser mais expressiva, em que utilizamos técnicas em que o cuidado com os pincéis, com as cerdas dos pincéis, não são tão grandes. Aqui, por exemplo, estou a utilizar a técnica do pincel seco, em que a tinta é colocada na tela, deixando à mostra a textura das próprias cerdas. Agora, com o matiz magenta, experimento a veladura, que é uma camada fina que deixa à mostra as pinceladas anteriores, mas também trabalho com um pouco mais de consistência na tinta, a técnica do pincel seco. Nesta primeira fase da pintura, estou a trabalhar livremente com camada sobre camada e vou observando as pinceladas e as misturas que vão sendo feitas na própria tela também. Posteriormente, vamos olhando para a nossa referência
para fazer com que não fujamos muito do que se está a pensar fazer, que é, ao fim e ao cabo, fazer um trabalho abstrato com base na referência inicial. E o que precisamos de obter da referência inicial é basicamente a composição e o conjunto ou a paleta de cores. Para quem está a iniciar, pode não estar muito familiarizado com este termo, mas a paleta é um objeto em que colocamos as nossas tintas, mas é também um termo que denomina a seleção de cores escolhida pelo artista, pelo pintor. São as suas cores de eleição. Trabalhamos com o matiz amarelo, magenta e agora o verde. Ao misturarmos as cores, vamos formando outras tonalidades e retirando a sua saturação, que é como ela vem do tubo. Ela vai ficando mais opaca, não tão saturada. Podemos aclarar uma cor misturando, acrescentando o branco. Nestes trabalhos abstratos, também nos podemos permitir utilizar espátulas. Quem diz espátulas pode também trabalhar, se não tiver espátula, com um velho cartão que já não esteja a utilizar, que tem também a mesma função de espalhar a tinta de uma forma em que não se vê a textura do próprio pincel. Ao longo do trabalho, nesta fase, vamos agora começar a observar a nossa composição da referência inicial para não fugir muito àquilo a que nos propusemos. Vamos dando forma às linhas de composição. Nós temos em primeiro plano o jardim, depois num segundo plano temos arbustos e no terceiro plano temos os edifícios. Num plano ainda, num quarto plano, temos então um pouco do céu que vemos na parte superior. Durante o processo, vamos estando atentos às manchas que são criadas, vamos deixando manchas visíveis, as que mais nos interessarem. Aqui vou aplicar o médium, que vai fazer com que a tinta fique mais fluida e transparente, para dar aquele apontamento do canteiro com as flores cor-de-rosa, bem como o edifício que está no terceiro plano, no plano dos edifícios. Faço aqui um breve apontamento da forma. Aqui utilizo uma técnica de veladura, em que a tinta foi, acrescentei um médio, em que a tinta ficou mais fluida e transparente, em que as camadas que estão por trás ficam visíveis. Tínhamos uma harmonia de cores do amarelo ao verde, passando pelo amarelo esverdeado, e esta cor vem criar um contraste na nossa pintura abstrata. Não de forma muito rígida, mas de forma leve, vamos observando a nossa referência, vamos trabalhando sempre com as cores que foram trabalhadas
nessa referência e criando com mais tinta, ora com camadas mais finas, criando assim a nossa composição. Este foi o vídeo que vos deixei esta semana. Por favor, pratiquem, porque só com a prática é que se consegue evoluir. Um beijinho e até para a semana.